Não, porque assim, ó, a gente não tem nada a ver com a vida dos outros, mas assim, o Bolsonaro, no caso, ele foi presidente. Ele é aquele Guedes lá. Ah, né, abraça aqui, não dá aumento pra ninguém. Quando o inimigo vê, né, já pôs a bomba no bolso do inimigo. Isso aí ficou gravado. São pessoas que pensavam em destruir 30 mil, morrer 30 mil pessoas. Na epidemia, o cara tirava sarro na epidemia. Era um homem que, quando a Dilma fizeram a pergunta pro Bolsonaro, isso aí eu falo porque eu tô falando e a rede social não deixa de desmentir. Falou da Dilma, o Bolsonaro falou assim: eu quero que ela pegue câncer, era bom que ela morrisse hoje. Então, agora ele tá lá preso lá, parecendo um esqueleto lá, toda hora pedindo para sair para a domiciliar. Então, tudo que o Bolsonaro fez para os outros, ele desejou que a Dilma morresse de câncer. Entendeu? Então você vê, um presidente com a mentalidade daquela que o homem tinha. Quer dizer, o homem não presta, é um homem ruim. Porque desejar que os outros tenham câncer é uma pessoa que não vale bosta nenhuma. É por isso que ele está preso lá, parecendo um esqueleto. E agora fica. É porque Pepe ele tem que ir a domiciliar. Eu tô falando eu. Se eu fosse um juiz que nem o Alexandre de Moraes, eu ia dar o domiciliar para ele e não ia deixar ninguém tomando conta dele. Você sabe por quê? Quem sabe ele desaparecia do país, é o que todo mundo quer. Pois se eu fosse o Alexandre de Moraes, eu deixava ele a domiciliar, tirava a tornozeleira dele e não deixava ninguém vigiando ele, para ele desaparecer. Porque quando você puxa a descarga assim, com aquela bosta desce e vai embora, ela não vai embora. Deixa que vai embora, é tranqueira, deixa que some daqui. Esses tipos de gente feio. Porque quando é uma pessoa bonita, você ainda fala, não, é uma pessoa bonita. Mas gente feio, fazendo graça, desejou que a Dilma pegasse câncer, desejou que a mulher morresse, desejou que morresse 30 mil na epidemia, que não sei o que tem lá, tem que ser metralhado, tudo. Fez o maior forcel. Então, quando a gente chega nesse tempo, assim, a gente não tem nada a ver com a vida. Mas o cara tá apenas pagando o que ele plantou. Pagando o que plantou. Ele desejou que a pessoa morresse. A pessoa tinha câncer, é um homem que não tinha. Não sei se porque era presidente ou a equipe dele também não valia nada, porque não orientou o cara em nada, né? Então, assim, se eu fosse um homem de justiça, eu ia liberar ele para ficar domicílio. Eu não ia pôr ninguém para ele desaparecer daqui. Quanto mais antes ele sumisse, era melhor. Você está entendendo? E outra coisa, é que Flávio Bolsonaro fez isso e aquilo. E por que você está deixando ele se candidatar a presidente? Se ele é tudo isso, não pode deixar, já deve cortar a raiz dele e falar assim, ele vai é preso. Tá bom? Ah, ele é advogado. Então, se o cara for advogado, pode cagar em cima do país, cagar em cima de todo mundo? Então, é coisa que não dá para entender. Todas as coisas que a gente passa é que a gente deseja mal para os outros. O Bolsonaro, se ele fosse um homem humilde, ele já tinha vindo pedir perdão das coisas. Agora fica lá chorando lá. Uma hora é porque meu pai quase morreu. Ué, é o que ele desejava para os outros, cacete. Ah, que meu pai pegou uma pneumonia brabo. Ué, os outros também pegam. Se todo mundo que pega pneumonia na delegacia preso for liberado domiciliar, não precisa ter cadeia, põe todo mundo em casa. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. O Bolsonaro tem que pedir perdão do que ele fez para os outros. Principalmente para Dilma Rousseff. Ele desejou que a mulher morresse, que a mulher pegasse câncer. É por isso que ele está parecendo um esqueleto lá preso lá. Ele tem que arrepender das coisas. Isso que eu estou falando não é com maldade, não, porque não gosto de não. Eu estou pregando que a palavra de Deus diz para nós pedir perdão das coisas erradas que a gente faz. Entendeu? Pedir perdão. Perdoar 70 vezes 7. Então, quando você pede perdão, de repente, a porta se abre para você. Mas a pessoa é dura, a pessoa ruim de coração. Vai morrer na cadeia, corroído com a raiva. Por quê? Porque não é digno de pedir perdão. E quando o cara não é digno de pedir perdão,
ele não vale nem o feijão que come. Isso aí é qualquer pessoa, não é só o Bolsonaro não. Qualquer pessoa, se você não tem capacidade de pedir perdão das coisas, você tem que entender que você não vale nada. Você é pior dos piores, porque a palavra de Deus está mandando você perdoar. Deus falou, está falado. Você não precisa respeitar eu, mas a palavra de Deus tem que respeitar. Então, quando o homem não tem dignidade de pedir perdão dos erros dele, é porque ele não vale nada. Ele tem que entender que ele é o pior dos piores, é uma coisa que não é nada, que nunca existiu. Que não é nada. Agora, quando o homem se arrepende, pede perdão, por mais falho que ele seja, os outros gostando ou não, ele pediu perdão. Ele está perdoado. É a palavra de Deus. Então você tem que ter essa capacidade. O homem que tem capacidade na vida, ele tem a capacidade de pedir perdão das coisas erradas que ele faz. Você pode até pagar o preço de qualquer coisa, mas você falou a realidade. Olha, eu errei, estou pedindo perdão daquilo que eu fiz. Não importa o que fez, mas você abriu o jogo. Olha, eu quero pedir perdão para a família, pedir perdão para o Brasil, pedir perdão de tudo o erro que eu fiz, desejar a morte da Dilma Rousseff, desejar que ela pegasse um câncer. Então, tudo que você desejou lá, a palavra de Deus diz, tudo que nós desejamos para os outros, volta para nós. Então é por isso que você está igual um gafanhoto aí seco, preso aí, porque você não tem dignidade de pedir perdão. Você é um verdadeiro bosta. Porque quando o homem não tem coragem de pedir perdão, a palavra que Deus escreveu, perdão, o homem tem que ser sincero e reconhecer. Eu não vou pedir perdão, mas também reconheço que eu sou bosta. Eu não vou ouvir a palavra de Deus. Vou morrer seco aqui e não vou pedir perdão, mas eu reconheço que eu sou um bosta. Uma coisa que não é nada. Eu não ouvo nem a palavra de Deus, quem dirá os outros. É isso. Quer ter sorte na vida, milagre? Quer ver milagre? Pede perdão dos seus pecados. Errou? Gente, não é feio se errar, todo mundo erra, mas pede perdão. Entendeu? Não tem problema nenhum. Esse negócio de prevalecer nas coisas. Gente, você não tem que prevalecer em nada. A palavra de Deus diz que se ele não guardar a cidade, em vão trabalho do sentinela. E quando Deus fala em sentinela, ele não está falando em guardinha de prefeitura. Ele está falando de polícia civil, polícia federal, polícia militar. Ele está falando de todo mundo. Porque se Deus não tiver no controle das coisas, gente, em vão trabalha nós. E essa palavra que eu estou pregando não é para todo, é para todo mundo, até para mim, principalmente para mim. Se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Todo mundo trabalha em vão. E se Deus não edificar uma casa, em vão trabalha os que edificam. É por isso que eu quero pedir perdão de todos os meus pecados. Eu quero amanhecer com saúde. Sem dor no osso, sem dor de cabeça, sem dor em nada. Porque eu estou perdoando tudo aquilo que eu falei, maldiçoei, eu estou pedindo perdão para Deus, que Ele venha me perdoar. Você tem que ser a mesma coisa. Porque se você não for a mesma coisa, quem fica doente é você. O doente é você. Tá bom? Você pode estar no fundo de uma prisão lá. Você tem que ser um cara que tem a mente com Deus. Você pode ser o pior tranqueira do mundo. Mas tem gente, eu errei mesmo, mas eu quero pedir perdão para o Brasil. Quero pedir perdão. Eu falei da pandemia, eu peço perdão. Eu falei que queria que a Dilma Rousseff morresse, eu peço perdão. Você vai ver a porta se abrir para você. Por quê? Porque não é você que está falando, é o Espírito de Deus que está falando. O Espírito de Deus se apoderar de ti. E com ele você vai profetizar e ele vai mudar você em outro homem, em outra pessoa. Então o homem tem que ser transformado. Para o Espírito de Deus entrar em você, se apoderar de ti, você tem que perdoar. O Espírito do Senhor se apoderar de ti. E com ele você vai profetizar. Ele vai mudar você em outro homem, em outra pessoa. Você tem coragem de pedir perdão ao vivo? Você que fez tanta cagada em rede nacional, desejando mal para os outros. Você tem coragem de pedir perdão? Se você tiver coragem de pedir perdão, eu sou o mais pequeno do profeta. Eu garanto que essa pena que você está, ela vai abrir para você. Você não ficará preso. Alguma coisa vai acontecer, um milagre na tua vida. Se você pedir perdão com fé, cumprir a palavra de Deus, Deus te arranca dessa prisão é hoje. Tá bom?
Você crê? Ah, nem crê. Então fica aí. Fica aí com dor no osso, dor no corpo, magro, igual um gambá nessa prisão. Porque não tem coragem de pedir perdão. A palavra de Deus manda pedir perdão. Não é eu que estou falando. A palavra de Deus manda você pedir perdão dos seus pecados. Errou, errei, mas peço perdão. E acabou. Ninguém vai te acusar mais, você já pediu perdão. Você está entendendo aí? Recebe de Deus a bênção de Deus e sai de trás dessa prisão, pelo amor de Deus.